Muitos têm caído em erros teológicos por entender de maneira errada o livro de Apocalipse, mas hoje nós vamos tratar de um assunto bem importante acerca do final dos tempos. E esse assunto nada mais é do que a Grande Babilônia. Quem é essa Grande Babilônia? Será que você faz parte dela? Será que ela existe nos dias de hoje? Nós vamos tentar responder essas e outras perguntas ao longo desse vídeo. E talvez você se surpreenda por ter entendido errado até agora o real significado da Grande Babilônia. Nós vamos ler alguns trechos aqui que falam sobre ela e ao longo dos textos eu vou comentando o que eu entendo de uma maneira um pouco resumida cada um desses versos. Então sejam bem-vindos ao Fatos Curiosos da Bíblia e antes de começar não esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal, comenta aí se você ficou com alguma dúvida, se quer fazer algum questionamento e etc. Mas também ativa o sininho para receber as notificações sempre que eu lançar um vídeo novo. E sem mais demora, vamos começar logo esse assunto. Bom, é interessante que você saiba como é que funciona o livro de Apocalipse. Existem alguns vídeos anteriores que eu já falo sobre como entender esse livro, como entender a escatologia como um todo. Por exemplo, o livro de Apocalipse, ele não é literal como os outros, ele tem um simbolismo. E uma regra muito essencial é que, via de regra, você tem que interpretar ele não trazendo para o mundo físico que nós vivemos, mas como uma simbologia. Então, quando ele trata de a Grande Babilônia, não queira transformar isso em um lugar, porque não é um lugar, não é geograficamente específico um lugar, mas ele está se referindo basicamente a um sistema que está implantado nos dias de hoje, e eu vou explicar daqui a pouco o porquê. A Grande Babilônia, ela vai se moldando ao longo dos tempos e o livro de Apocalipse dá algumas dicas sobre onde encontrar e quem faz parte desse sistema. Então vai notando aí as características que eu vou dar. Em Apocalipse 18, o próprio Cristo manda que você saia dela. Mas antes, eu quero que você entenda que tudo vai acabar como começou. O livro de Apocalipse, ele tem uma cronologia circular. O que é isso? Quando ele termina, por exemplo, as 7 taças, você vai encontrar as 7 trombetas, as 7 igrejas. Então, tem uma espécie de repetição do 7. Isso simboliza que o livro está dividido em algumas fases. Só que essas fases, elas são início e fim. Por exemplo, quando ele termina as 7 trombetas e vai falar das 7 taças da ira de Deus, não quer dizer que seja um evento posterior, mas que são eventos iguais de perspectivas diferentes. Vou dar um exemplo. Quando os anjos tocam as 7 trombetas, é a visão que os anjos estão tendo do céu para a terra. Mas quando as taças da ira de Deus caem sobre a terra e os humanos são flagelados por elas, aí já é o mesmo evento, as 7 trombetas tocando e as 7 taças caindo, porém uma visão daqui da terra. Então, o Apocalipse não é um livro de início, meio e fim, mas esse início, meio e fim, ele vai se repetindo ao longo do livro várias vezes. Isso nós chamamos de cronologia circular. Nós temos que entender também que o Apocalipse ele tem uma dupla face. O que é que isso significa? Que alguns eventos o apóstolo João está citando aqui que ocorreram naquela época e muitos interpretam que são eventos que ocorrerão apenas no futuro, mas veja bem, como é dupla face, esses eventos geralmente ocorreram naquela época e poderão acontecer igual ou parecido no futuro. E aí vai depender da perspectiva de cada narrativa, interpretação e etc. O que eu quero que você entenda são os significados de cada palavra, de cada movimento aqui dentro desse livro, para que você entenda
como ligar tudo no final. Por exemplo, as muitas águas a qual ele diz que essa grande Babilônia está assentada, que ele diz são muitos povos, línguas, tribos e nações, é muito claro. A grande Babilônia está assentada sobre a terra. Então, a terra inteira, onde estão todas essas nações, todas essas línguas, tribos, é a casa da Babilônia. Então, a Babilônia não é um lugar, mas especificamente um sistema. Então, se você faz parte desse sistema que eu vou apresentar aqui, saia dele, porque em breve vai chegar o julgamento desse sistema chamado a Grande Babilônia, e que vai ser dado em dobro, porque os pecados cometidos por ela chegaram até os céus, segundo diz o próprio Jesus. Quando ele trata aqui da prostituição, dessa meretriz, dessa Babilônia, ele está se referindo a alguns aspectos específicos, como por exemplo, os nomes de blasfêmia. Nos dias de hoje, tanto as ações quanto as palavras da população, do governo e etc., são blasfêmias contra Deus, são atentados, desafios contra o Criador. Nós vemos aí muitas aprovações anticristãs, como por exemplo a aprovação do aborto. E cada dia mais as leis humanas estão tomando proporções cada vez menos cristãs. Quando se trata de idolatria, que é propriamente essa prostituição, não se trata apenas de idolatria para com imagens de escultura, mas para tudo. As pessoas hoje idolatram tudo. Por exemplo, nas redes sociais, as pessoas gostam de mostrar o que têm, o que estão fazendo, o corpo, muitas outras coisas. Isso revela uma necessidade de afirmação própria de que ela tem alguma coisa e você não. De que ela ostenta alguma aparência ou algum bem e você não. Então, sempre há essa necessidade de mostrar, de exibir, de ter um poder monetário, de poder luxar, comprar coisas. O mercado que nós vivemos hoje é um mercado de consumo, que incentiva o consumo exacerbado entre as pessoas. Então é muito perigoso, porque isso é uma adoração antiga que o próprio Jesus fala ser o Deus do dinheiro. Ele cita Mamon como esse Deus. Então se tornou não só esse, mas todos os outros como deuses da nossa sociedade, e as pessoas estão adorando sem sequer saber. Eu vou recomendar aqui livros que você vai adorar, livros que realmente vão falar com profundidade e propriedade sobre esse assunto. Eu vou começar pelo livro do Timothy Keller, que é o Deuses Falsos, esse que você está vendo aqui do lado. E também tem um livro do Iago Martins, que é o Alvorecer dos Deuses. Você vai ler esses livros e compreender com profundidade o que é que eu estou querendo dizer aqui. Basicamente, se você notar, o apóstolo João estava referenciando a Grande Babilônia como características da Roma antiga. Só que essas características iriam passar para a Grande Babilônia no mundo posterior, que não seria um local mais específico, e sim o mundo inteiro. Por isso que ele não disse Babilônia, mas a Grande Babilônia, que não está apenas sobre o império, apenas sobre uma língua, um povo, mas sobre vários povos, línguas, tribos e nações. Quando ele diz que esse império ia renascer de novo, não estava querendo dizer na sua totalidade, na sua completude, mas talvez o espírito desse império. Você quer um exemplo? A nossa cultura hoje é uma cultura romana, basicamente grego-romana. A nossa língua hoje é uma língua latina, ou seja, vem do latim. E latim é uma língua romana. Se você notar, o nosso direito, o direito brasileiro, os números
que usamos, as letras, os costumes, a economia e a política hoje é baseada na cultura, na economia romana, no direito romano, até a arquitetura. Muitos arquitetos hoje sabem que grande parte do conhecimento arquitetônico conhecido na atualidade foi adquirido das grandes construções romanas, né, desse conhecimento que eles tiveram. Muitas das filosofias que nós possuímos e também das carnalidades, do hedonismo que foi amplamente divulgado, propagado e seguido no Império Romano. Isso vem sido ampliado nos dias de hoje e se tornado uma cultura mundial. Então você vê que o Império morreu, mas ele renasceu de uma outra forma, de uma forma silenciosa, cultural, a qual está abrangendo grande parte da população mundial. Está enraizado, podemos dizer assim. Essa grande Babilônia, ela está embriagada com o sangue dos santos. Então, ela como um todo, seja qual for o poder político ou o poder religioso, perseguiram os verdadeiros cristãos ao longo da história diversas vezes, em vários cantos do planeta. Então, a morte desses cristãos está atrelado justamente a esse sistema mundial que não é regido por uma pessoa, mas que é proveniente de uma cultura apenas, de um sistema apenas. No próprio livro de Apocalipse, você vai ver que o Senhor fala que chegou o tempo de destruir aqueles que destroem a terra. Então existe um braço desse sistema que não liga se você vai ter prejuízos na sua saúde, na sua vida, na sua economia. Eles querem apenas lucrar. Os ricos e poderosos dessa terra não estão aí se você vai comprar um remédio que não tem utilidade ou que vai causar um dano à sua saúde. O que eles querem é fabricar os remédios e venderem. Agora, quem é que fazia parte dessa Babilônia? Aqui no capítulo 18 de Apocalipse, mais especificamente a partir do verso 11, fala que os mercadores dela estavam chorando porque ela foi destruída. E por que é que eles se espantaram tanto com a destruição? Nós sabemos que o pensamento humano é que quanto mais dinheiro você tem, mais seguro você está. Então, esse sistema era tão rico, tão poderoso, que ninguém achou que ele poderia ser destruído algum dia. E quando ele cai, quando esse sistema cai e é destruído aqui, aqueles que faziam parte dele, aqueles que lucravam com esse sistema, de qualquer forma que seja, acabaram meio que se desgostando amargamente do que aconteceu. Agora preste atenção. Apocalipse capítulo 18, verso 11. E sobre ela choravam e pranteavam os mercadores da terra. Olha só, os mercadores da terra. Está englobando o mundo inteiro. Então, todos esses mercadores faziam parte dessa grande Babilônia, que estava sobre toda a terra. É o sistema. Aqui eles continuam dizendo que choravam e pranteavam porque ninguém mais compraria sua mercadoria. Olha quais são as mercadorias no verso 12. A mercadoria era ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho fino, púrpura, seda, escarlata e toda espécie de madeira. Aqui na frente ele vai falar também que vai ter bronze, ferro, mármore, canela, especiarias, incenso, trigo. Agora ele vai passar para alimentos, né? Quando ele vai falar trigo, gado, ovelhas, cavalos. Agora preste atenção no final. Ele vai falar carros, escravos e até almas humanas, que na verdade a tradução é vidas humanas. Nós sabemos que todas essas coisas são comercializadas na Terra. Hoje um grande comercializador industrial é a China. Nós vemos tráfico tanto de armas quanto de drogas, mas também de pessoas. Um dos maiores tráficos internacionais que existe é de pessoas, de órgãos.
Então eles estão fazendo isso mundo afora, inclusive o Brasil faz parte, eu acredito que praticamente todo o país faz parte, onde pessoas são traficadas para tirar órgãos, para utilização no âmbito sexual e etc. Todas essas mercadorias são usadas ilegalmente no mundo, muitas delas com preços exorbitantes, tentando forjar alguma importação sem pagar impostos. Então eles se utilizam de vários meios para corromper as pessoas, para subornar, para pagar propina. Então, se você é do esquema de pagar propina, aceitar suborno, de tentar dar uma mãozinha, aquele jeitinho brasileiro, se você de alguma forma contribui para que vidas tenham prejuízo, pessoas percam alguma coisa, algum tipo de material que você recebe ou que dá, que vende, seja de qualquer forma injusta, você faz parte da grande Babilônia. Se você é injusto com sua família, com seus filhos, se você trata com indiferença, sem justiça, você faz parte da grande Babilônia. Se de alguma forma você está fora dos padrões bíblicos da vida humana, você faz parte da grande Babilônia. Você já prestou atenção se alguma vez você tentou fraudar, esconder, sonegar, mentir sobre alguns desses itens aqui citados? Isso pode fazer com que você faça parte dessa grande Babilônia, desse sistema que roda a partir do caos e a partir do engano. Todos aqueles que estão inseridos no suborno, na propina, no tráfico daquilo que não convém, na injustiça, nos esquemas desse mundo, provavelmente você faz parte da grande Babilônia. A conversa é um pouco mais longa, mas eu espero que essa introdução faça você pensar um pouco mais sobre esses capítulos aqui citados. Hoje ficamos por aqui, espero que tenham gostado, até os próximos vídeos.